Se eu pedisse para você se definir em 3 adjetivos diferentes, que de fato assim comuniquem quem você é como pessoa, qual é o seu jeito de lidar com todo mundo, enfim, como é que você se descreveria? Essa foi uma pergunta que eu me fiz muito nessas últimas semanas, porque um amigo meu pediu para eu descrever ele dessa forma. E eu achei essa pergunta tão boa, porque eu acho que o instinto de 99% das pessoas é usar adjetivos meio genéricos. Eu queria usar adjetivos como consistente, como proativo, e, enfim, coisas que são mais, assim, de fato descrevem a pessoa com mais profundidade do que simplesmente usar um adjetivo genérico, né? E aí foi legal fazer esse exercício com ele, depois fazer comigo. E aí uma coisa aconteceu quando eu fiz esse exercício. Eu notei que eu precisei explicar um dos adjetivos que eu dei pra ele. Eu falei que ele era minimalista. Mas eu não queria dizer minimalista num sentido de, pô, ele tem 5 camisetas pretas que ele lava e repete, sabe? Aquela coisa bem estereótipo do que as pessoas pensam no minimalismo, que é a pessoa que tem poucas coisas e que tem poucas coisas justamente porque minimalismo é sobre a quantidade de coisas que você tem, bens materiais. Então eu expliquei pra ele que na verdade eu achava que ele era bem minimalista porque ele fazia uma gestão de energia muito boa. Ele era uma pessoa muito boa assim, em saber em quais planos ele ia, em quais ele não ia, quando ele descansava em casa. E eu sempre admirei muito isso nele. Então é uma coisa que eu usei para descrever, assim que ele me fez essa pergunta. E aí eu resolvi falar sobre isso aqui. Não só porque eu gostei muito dessa pergunta dos 3 adjetivos, eu acho que pode ser um exercício legal para você fazer, mas porque eu acho que é importante a gente de fato pensar um pouco sobre minimalismo. Eu acredito que, como hoje está muito no piloto automático tudo, a velocidade das redes sociais, a forma de consumo de muitas pessoas, é importante a gente estar pensando na real essência do que significa ou o minimalismo ou o essencialismo, né? Que é uma coisa que eu levo muito para minha vida e eu acho que me ajudou bastante. E enquanto a gente faz isso, a gente vai estar criando uns desenhos aleatórios utilizando essas minhas caras, porque eu gosto muito de criar playlists customizadas. Eu uso o Spotify para criar minhas playlists e organizo minhas músicas por lá. E eu estava pensando em criar uma capa especial para uma playlist que eu tenho que é um pouquinho mais psicodélica, digamos. É uma playlist que tem umas músicas do Tame Impala. É uma playlist que eu acho que vai precisar de uma capinha que seja um pouco mais abstrata, um pouco mais... uma coisa meio aqui, sabe? Que não faz muito sentido racional, assim, é uma coisa muito no sentimento. Então, se você tiver alguma playlist que você quer criar uma capinha, ou se você tiver a fim de simplesmente fazer uns desenhos meio abstratos, fica super à vontade de me acompanhar aqui também, que eu vou estar criando assim muito no flow, vou estar conversando contigo, e o que sair da minha cabeça saiu. Inclusive, eu gosto até de reforçar, né, que muito do que eu crio aqui enquanto a gente papeia, não é com foco em ficar maravilhoso, é simplesmente o foco de tirar a coisa da cabeça e abordar muito essa parte de divergência do processo criativo, né, quando a gente está gerando ideias que não necessariamente são boas ainda. A gente só está tirando elas da nossa cabeça para depois, se a gente quiser, a gente melhorar. Então, se você topar esse desafio, fica super à vontade a usar o material que você tiver aí. Eu estou começando com esse pincel, mas eu com certeza vou usar outras coisas para ir experimentando, assim, ver o que eu posso usar na capa e como eu posso usar também. Inclusive, eu até criei essa tecnologia super avançada de dobrar aqui uma fita crepe. E eu dobrei essa fita crepe porque se eu precisar mexer nessas cabeças mais fácil, ó, eu pego ela aqui e eu coloco de volta. Mais fácil que ficar pegando assim com o dedo, sabe? E eu quero abrir esse papo para começar dizendo que eu normalmente não me identifico como uma pessoa minimalista, sabe? Eu não sou... Apesar de eu ter escolhido também esse adjetivo para me definir, se você me perguntar, você é minimalista? Eu provavelmente vou falar não. E a razão de eu falar isso é porque eu sempre sinto um pouco de receio de me resumir com certas etiquetas, como é que eu posso dizer, que criem um senso de identidade muito forte, assim, comigo, tipo, eu sou isso. Eu prefiro me guiar por ideias do que por ideologias. Trazendo um exemplo aleatório que não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando, sabe aquela conversa clássica de futebol que você já deve ter escutado na sua vida? Do tipo, você torce pro Flamengo, a outra pessoa torce pro Vasco. E aí as conversas são sempre assim, pô, te ganhamos ontem, vocês são muito ruins. E aí a outra pessoa do nada manda
pô, cara, mas em 1973 a gente humilhou vocês. Ou do tipo, sabe, as coisas não têm nada a ver, assim. Os dois lados só estão tentando se defender, em vez de fato ter uma conversa produtiva sobre como de fato foi o jogo, seja lá o que for, porque aquela identidade está tão enraizada na pessoa que ela não consegue escutar uma crítica, ou ela não consegue de fato, parece que quase falar mal para uma pessoa externa sobre aquilo que define ela. Então eu não gosto de dizer que eu sou uma pessoa minimalista. Eu gosto de pensar que eu tenho muitas ideias do minimalismo como pilares assim centrais na minha vida, ou essencialismo. Eu sinceramente nunca entendi muito bem se existe uma diferença de um para o outro. Se existir, eu diria que é uma diferença não muito giga, assim, talvez. Então é até importante dizer isso, né? Que o objetivo disso aqui não é ser uma Wikipédia do minimalismo, é simplesmente uma visão Thiagal sobre esse assunto que eu acho que mudou a minha vida de verdade, assim, em muitos aspectos positivamente. E a definição Thiagal para o minimalismo, pelo menos, ou a maioria dos conceitos de minimalismo ou essencialismo, não tem a ver com bem materiais, não começa daí. Na verdade, eu penso muito que é você alocar os seus recursos, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, os seus recursos de forma muito intencional para as coisas que você valoriza. Ou seja, você priorizar na sua vida, em várias vertentes da sua vida, o que é mais importante e tentar alocar a maioria dos seus recursos ali, de tempo, de energia, de atenção, de dinheiro, pode ser um monte de coisa, né? A gente tem vários itens, entre aspas, vários recursos que a gente pode estar distribuindo entre coisas diferentes. E aí, o que eu acho que seria o pulo do gato, entre aspas, ou a sacada principal, que a maioria das pessoas muitas vezes deixa passar quando se trata desse assunto, e é por isso que eu me definiria como, por exemplo, uma pessoa talvez minimalista, assim, quando eu escolhi os 3 adjetivos, né? É que eu acho que eu sou bom em fazer isso na prática. Eu diria que a maioria das pessoas concorda com esse conceito, mas não necessariamente aplica, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente concordar com a teoria, mas no final ter dificuldade de exercer a prática. Porque para exercer a prática dentro desses conceitos, muitas vezes você precisa dizer não para as pessoas, e aí tem aquele risco, né, de você desagradar, ou de você passar vergonha, ou da pessoa não gostar mais de você. E também tem um lance do piloto automático, como eu comentei, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia está se guiando muito pelo piloto automático, não está querendo decidir, não está querendo pensar com autonomia. Né? Opa, qual é a minha opinião sobre isso aqui que aconteceu? Ah, deixa eu escutar o que alguém me disse. Alguém, sabe, que eu considero que sabe muito, deixa eu copiar e colar a opinião dessa pessoa e essa vai ser a minha opinião. Sabe, eu acho que tem muita gente navegando a vida assim hoje em dia, especialmente com essa cultura de internet, de vídeos mais rápidos, sabe, onde você não precisa pensar muito, você só vai pra recompensa, assim, vi um labrador pulando na piscina, fiquei feliz, e aí, deixa eu ver o próximo vídeo, gostei, é uma receita de Nutella vegana, muito legal, e aí o nosso cérebro vai de uma coisa para outra sem pensar muito e vai se alimentando desses estímulos bem aleatórios, né? Então eu queria trazer alguns exemplos até que já aconteceram comigo dessa diferenciação da prática e da teoria, porque eu acredito que a parte da conversa mais importante, realmente. E eu queria falar, assim, desse quesito da atenção, eu queria falar da energia, do tempo, mas eu acho que um dos temas que mais me fascina quando se trata disso é a parte do dinheiro. Eu acho que minimalismo e dinheiro, ou você usar o dinheiro como uma ferramenta para você otimizar para os seus gostos mais naturais, é uma das coisas que eu mais gosto de ler e mais gosto de observar, assim, nas pessoas. Só que antes de entrar, eu só queria comentar que eu gostei muito desse resultado aleatório aqui que saiu quando eu peguei esse material, que é essa caneta meio colorida, assim, meio marca-texto, porque me lembrou aquelas toalhas de piquenique, sabe? Então olha que interessante que acabou de acontecer. Eu não sei se eu usaria essa imagem aqui para uma capa de playlist, que é para música psicodélica, né? Mas eu talvez pudesse usar para uma música que é mais assim, realmente relaxante, de um dia no parque, alguma coisa do tipo. Não sei nem se ficaria legal botar uma graminha verde aqui ao redor, né? Dessa coisa, se misturando no material não ia ficar muito maneiro, mas é uma coisa muito maneira que acontece quando a gente começa a brincar com ideias, assim, né? A gente não sabe necessariamente para onde elas vão, se elas são boas, se elas não são, e muitas vezes a gente faz associações novas. Então, por mais que eu estivesse pensando em talvez fazer uma coisa meio psicodélica, o padrão que eu fiz, na verdade, foi bem racional, né? Esse quadriculado aqui, vermelho e branco, e no final eu cheguei a uma coisa que pode ser útil para uma outra playlist que eu já tenho, ou que ainda vai criar. Eu adoro essas coisas, eu adoro ficar encontrando ideias, sabe, em movimento, ideias que eu não esperava encontrar. É uma sensação que eu particularmente gosto muito, eu queria compartilhar. Mas eu não vou ficar refinando isso aqui não, tá? Eu só desenhei uma grama ao redor porque eu pensei nisso
E eu tenho meio que uma regrinha pessoal de, cara, não pode ficar só na minha cabeça. Se eu tive uma ideia, eu tenho que tentar externalizar ela de alguma forma. Então, trazendo aqui a graminha pra gente lembrar de talvez explorar isso aqui no futuro. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta muito de vinho, tá? Essa é a minha paixão. Eu cresci assim estudando sobre vinho, é o meu hobby, grande hobby. Então, eu uso muito do dinheiro que eu ganho para comprar uns vinhos especiais, uns vinhos maneiros. Se eu converso isso com um amigo meu que não curte muito vinho, para ele isso vai ser uma coisa meio absurda, assim, se ele descobrir quanto é que eu gasto por mês, não sabe, comprando vinho. Ao mesmo tempo, se ele for uma pessoa que curte muito corrida, e aí ele compra aqueles tênis que tem um preço de apartamento quase, assim, sabe? Pra mim seria uma coisa meio... Eu tô brincando, claro, mas assim, pra mim seria um gasto de dinheiro que não faz muito sentido, porque eu não curto muito corrida. Por que eu gastaria tanto num tênis? Será que essa melhora de performance é tão grande assim quanto esse aumento de preço de um tênis para o outro? Eu começaria a analisar esse tipo de coisa. E é muito interessante porque, de um ponto de vista de teoria, isso é muito óbvio. Isso é uma coisa meio que, pessoas diferentes valorizam coisas diferentes, gastam dinheiro de forma diferente. Mas na prática as pessoas julgam, sabe? Na prática as pessoas ficam pensando, tipo, nossa, você gastou tanto nisso, em vez de você, sabe? Porque para outra pessoa aquilo não é importante. E é muito interessante ver essa espécie de contradição no comportamento das pessoas, às vezes, sabe? E eu não estou dizendo que não acontece comigo. Muitas vezes eu tenho o reflexo de pensar, putz, eu não acredito que essa pessoa gasta tanto em tal coisa. Sendo que, pra mim, isso já tá bem consolidado, assim. Aí depois eu preciso fazer esse trabalho de, calma aí, Thiago, processo aí de, cara, essa pessoa gosta disso aqui, sabe? Então é diferente de você. Então eu acho muito importante, assim, manter isso em mente e tentar praticar isso. Porque eu, particularmente, acho meio chato, assim. Isso é uma coisa que eu já reparei quando pessoas com quem eu convivo muito são muito sommelier de sommelier de gastos, sommelier de compras. Tem um amigo meu que eu brinco que é assim, ele tem esse hábito que eu acho que é um hábito bem chatinho, de tudo que parece relativamente, assim, caro, ele pergunta, opa, quanto é que custou isso aqui? E ele não vai ser uma pessoa diplomática, ele vai realmente ter aquela reação muito sincera sobre o que ele achou daquela compra, se foi uma compra boa ou ruim, sabe? Ele fez isso já com uma amiga minha, quando ela comprou uma câmera, sabe? Ela ama fotografia, é uma parada que ela se amarra, ela tá inclusive pensando, cogitando fazer isso de uma forma profissional, e aí ele olhou a câmera dela e ficou assim, quanto é que você pagou isso aqui? Com aquela cara bem assim, de tipo... Ou, por exemplo, quando eu disse que fui no show da Taylor Swift, que o ingresso não foi barato, né? Pra quem não sabe, a Taylor Swift foi minha artista número 1 no Spotify, né? No ano de 2023. Eu curto muito especialmente os álbuns Folklore e Evermore, né? Que são os álbuns que ela lançou durante a pandemia. Que eu acho que tem que ter uma vibe muito gostosinha, assim, sabe? E aí o meu amigo que não gosta de Taylor Swift, obviamente acha um absurdo que eu paguei nesse ingresso. Então é muito curioso, assim, observar esse tipo de comportamento. Eu gosto muito de notar, assim, as reações das pessoas. Não minto, assim, é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que, inclusive, às vezes eu até evito, sabe? Ficar mencionando muito, por exemplo, pra ele, principalmente, se alguma coisa, sabe, se eu comprei alguma coisa cara ou não, justamente porque eu não gosto desse comportamento. Mas é muito interessante observar e tentar aprender com isso, né? Será que eu fiz isso recentemente? Quando é que eu fiz isso na minha vida? Será que fazia sentido eu ter feito isso? E é claro que aqui eu estou partindo nessa conversa, né, de um lugar de que a pessoa que fez isso tem um comportamento financeiro relativamente responsável. Eu entendo que talvez seja mais normal ter esse tipo de preocupação quando a pessoa não tem muito essa parte já alinhada, né, na vida dela. Então eu queria deixar isso bem claro também, porque eu sei que existe essa realidade onde de fato a pessoa está gastando um dinheiro que não tem, um dinheiro que é de uma forma meio irresponsável, digamos, em relação aos objetivos ou o que ela pode gastar. Então acho importante reforçar isso também. Inclusive isso me lembra que uma vez eu vi, eu não sei se foi um meme, um tweet, enfim, sobre como o hobby principal, né, o hobby favorito de millennials era tentar adivinhar como é que as outras pessoas bancavam o estilo de vida que elas têm, né? Tipo, como é que essa pessoa fez essa viagem, ou como é que essa pessoa comprou essa roupa. E eu acho muito interessante, né, pensar sobre isso, especialmente quando as pessoas ganham mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro, porque aí é o que eu acho que fica ainda mais exacerbado, né, os nossos gostos, do tipo, como é que essa pessoa consegue ter, não sei, blueberry no café da manhã, sabe? É caro comprar essa fruta, sabe? Pô, talvez seja porque ela não compra tanta roupa que nem você compra, porque você valoriza a roupa. Então eu acho que é muito interessante, assim, ficar notando esses padrões
E, se possível, inclusive, se você tiver confiança com a pessoa, eu acho um estudo super interessante perguntar isso para ela também, assim, do tipo, cara, me explica um pouquinho mais, assim, sabe, como é que você gasta, o que você gosta de comprar, etc. Eu acho muito interessante essa parte de psicologia financeira. E antes da gente avançar nessa conversa, porque eu queria muito também falar sobre tempo e energia, né, que eu falei de dinheiro, assim, que é um recurso, eu também quero falar de tempo e energia meio que misturado e sobre atenção, cara, principalmente sobre atenção. Acho que esse ponto que eu vou deixar por último é o que eu gosto mais, assim. Mas eu queria, antes disso, falar que eu acho que eu tenho que pirar um pouco mais aqui na psicodelia, sabe? Eu acho que eu tenho que fazer algumas coisas mais aleatórias, abstratas. Eu acho que eu tô sendo muito racional, assim, né? As linhas que estão saindo, ó, estão saindo muito assim, pá, 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 pá. Eu quero brincar um pouco mais com uma coisa meio louca e fluida e orgânica. Eu acho que pode ser um lugar legal, assim, de ponto de partida. Por mais que eu tenha falado que eu vou deixar fluir e não racionalizar muito, né? Tive um momento agora de parar e de editar, entre aspas, né? Teve um momento agora que eu fiquei, acho que essa direção aqui é um lugar que eu não quero explorar tanto. Eu quero deixar a minha criatividade pirar um pouco mais nesse sentido aqui. Então vou fazer um reajuste aqui de rota pra gente seguir brincando de uma forma mais alinhada com o que eu acho que pode ter a ver essa capa. E antes de avançar para esse assunto de tempo e energia, uma coisa que eu gosto muito de visualizar, que é meio que um clássico, assim, né, quando se fala desses temas de essencialismo, e eu vou desenhar nessa folha mesmo, dá para facilitar. É um gráfico, né, que fala um pouco sobre a nossa energia. Tem 2 círculos, né? Um dos círculos tem literalmente assim, uma setinha que vai super longe, e ao lado desse círculo, que tem essa seta indo bem longe, assim, concentrada, tem um círculo com várias setinhas assim, ó, apontando para todos os lados. Isso é um gráfico que aparece no livro Essencialismo, né, do Greg. Não sei falar sobre o nome dele, é difícil. Mas isso aqui é basicamente uma representação do que acontece com a nossa energia se a gente dissipa ela ou se a gente concentra, né? Então isso aqui seria dissipar, seria distribuir, né? Isso aqui seria concentrar. Concentrar. E eu acho essa representação muito maneira pra gente pensar sobre esse assunto, assim, em vários aspectos, seja de dinheiro, atenção, tempo, energia, por aí vai. Eu acho que é muito legal usar isso aqui como uma espécie de forma de pensar. Eu não sou tão literal em relação a esse gráfico, não acho que assim, você vai gastar todo o seu dinheiro em uma coisa ou botar todo o seu tempo e toda a sua energia em um projeto necessariamente. Acho que é difícil fazer isso na vida real, a gente acaba se distribuindo entre coisas diferentes. Mas o conceito de que, cara, se você distribui a tua atenção, o teu foco, etc., você acaba se espalhando assim um pouco fino, é muito importante. E quando se trata dessa conversa de como é que você aloca o seu tempo e a sua energia na vida adulta, ou enfim, acho que na vida adulta você começa a ter essas brisas, né? Porque começa a faltar bastante tempo. Mas quando se trata dessa conversa, eu acredito que a gente possa ir para várias tangentes, né? A gente pode ir para amizades, a gente pode ir para trabalho, a gente pode ir para tantos campos diferentes que eu acho importante a gente talvez traçar uma tangente, um caminho mais importante. E aí eu pensei que seria muito legal falar sobre como é que a gente aloca o nosso tempo e a nossa energia em relação aos nossos projetos criativos, a projetos paralelos. Porque eu sou uma pessoa que hoje em dia pensa muito nisso. Eu penso muito sobre, como é que eu posso fazer para no meu projeto a quantidade de esforço que eu coloco está sendo alocada para uma coisa que tem muito impacto, por exemplo. Ou como é que eu posso fazer para que eu não tenha um número de projetos tão grande que eu não consigo, de fato, dar atenção para eles. Porque eu quero que eles tenham uma qualidade maneira, eu quero me divertir durante esse processo de tocar esses projetos. Então, isso é uma coisa que eu penso bastante, assim, esse conceito muito desse gráfico mesmo, né? Que se você dissipa a tua energia, vai sobrar pouca energia para cada uma dessas iniciativas. Então, eu acho que é aquela questão de meio que aceitar também, a aceitação de que se você tocar menos coisas, você pode fazê-las melhor. Então, quais são as coisas que vão te trazer mais retorno? Que elas estão alinhadas com os teus objetivos, pessoais ou profissionais? Quais são as coisas que trazem mais felicidade, talvez, também? E eu sei que, às vezes, a questão da felicidade é até uma camada que a gente adiciona depois, né? No início, talvez, realmente seja uma questão de prioridade a gente resolver certas coisas mais práticas da vida para depois pensar em quão feliz a gente está fazendo elas, né? Mas eu acho que é muito legal falar sobre essa conversa trazendo uma história real, de que o Tira do Papel nasceu só por causa de um não que eu precisei dar, que é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha contado. Não, eu já tinha contado em alguma live, alguma coisa assim. Mas na época em que eu decidi começar o Tira do Papel, eu estava tocando um projeto paralelo com um amigo meu, que é programador, e que tem umas ideias muito boas, cara. Eu gosto muito dele.
inclusive, e ele teve essa ideia que era fazer uma espécie de app do WhatsApp chamado WhatsApp Awards, né? Que era assim, uma espécie de premiação do WhatsApp. Ou seja, você tem uma espécie de bot que fica no seu chat e que dá prêmios para as pessoas. Então, tu tem o prêmio, sei lá, do bom dia, a pessoa que mais dá bom dia no grupo, ou a pessoa que mais fala com caps lock, não, é caixa alta, né? Letra maiúscula, ou a pessoa que mais xinga. Então, seria uma espécie de bot que você adiciona num grupo de WhatsApp e ele te dá um prêmio, sabe? Ele nomeia quem foram as pessoas que ganharam, etc. E a gente começou a tocar isso. E, cara, tava muito divertido fazer esse projeto. A gente rolou umas simulações, assim. Eu trabalhei mais na parte de design, ele fez a parte de programação, e ele que trouxe essa ideia, que na minha opinião é genial também. E a gente tava tocando isso, já pensando, tá, e qual é o próximo passo agora e tal? E aí eu comentei com ele que, cara, eu não vou poder continuar. Eu vou ter que parar esse projeto. Na época, eu lembro que além de estar tocando esse projeto com meu amigo, eu também tinha um projeto chamado Translate, que era um projeto de traduções, português, inglês, e que fazia trocadilhos, etc. Acho que quem conhece o Tira do Papel há um tempo já escutou falar desse projeto. E para mim, foi um momento assim, de começar o Tira do Papel, onde eu sabia que como o objetivo dele era se tornar a minha profissão eventualmente, se tornar um emprego, eu precisava dar uma atenção maior para ele. Eu queria dissipar menos a minha energia, eu queria que ela convergisse, que ela se concentrasse no Tira do Papel. Então, mesmo que o Translate tivesse, na época, um sistema de criação super fluido e super simplificado, e a gente conseguia criar muito facilmente para as redes sociais, né? Eu e os meus amigos no grupo de WhatsApp, que a gente fazia esses trocadilhos, eu pensei que seria melhor se ele não existisse mais. Eu pensei, melhor pausar o Translate e melhor pausar esse outro projeto também com o meu amigo, porque assim eu conseguiria ter mais energia para depositar nesse outro projeto. Não é que não fosse dar tempo de eu tocar talvez o Translate ao mesmo tempo do Tira do Papel, mas foi uma escolha muito consciente, que eu não queria ter essa, entre aspas, distração. Eu sabia que seria muito importante nessa época, em que eu ia tentar fazer uma transição de emprego, que eu tivesse o mínimo de projetos possíveis sendo tocados além do meu emprego, porque era uma parada muito difícil de se fazer, né? É uma coisa muito desgastante esse período onde você está conciliando o teu emprego, que paga suas contas, etc., com um projeto que você quer que eventualmente pague suas contas. Então, para mim, foi um período onde eu realmente precisava me concentrar. E é muito bonito, assim, hoje em dia, eu ver que, caramba, isso fez sentido. Eu fiz essa escolha e que legal que ela deu certo. Porque eu nunca tinha passado por isso na época, sabe? Então, eu diria que o não tem um poder muito grande nesse processo. Eu tinha comentado antes, né? Essa é uma das grandes dificuldades das pessoas de levar o minimalismo da teoria para a prática. É o dizer não. Se eu tivesse medo de dizer não para o meu amigo, se eu tivesse medo dessa conversa difícil que foi encerrar esse projetinho, que, assim, sinceramente, eu nem acho que foi, assim, uau, sabe? Eu não acho que ele tenha ficado chateado, eu não acho que foi uma grande coisa, porque a gente estava muito no início, sabe? Mas estava divertido, e eu fiquei com pena de dizer não. Então, por isso que foi difícil mesmo, foi menos sobre como ele ia reagir do que qualquer coisa. Então, é muito interessante ver, assim, como fez diferença para mim, sabe, ter essa atitude. E aí isso foi uma coisa que acabou influenciando muito a minha vida daí pra frente, né? Só que acontece de você cometer erros novos novamente. Quando eu comecei a tirar do papel e as pessoas me chamavam às vezes pra uma chamada, tipo, vamos bater um papo, não sei o que lá. No início eu topava tudo, assim. Hoje em dia eu sou muito seleto, porque eu já sei que, novamente, a minha energia é muito drenada, né, quando eu tô numa chamada, assim. Porque normalmente, assim, eu sou mais introspectivo, mais introvertido. Então, quando eu tô numa chamada por muito tempo, eu fico cansado, às vezes, de ficar papeando e papo. Por mais que aquilo seja um papo super interessante, às vezes eu sinto dificuldade de voltar pro que eu tava fazendo, me distraio. Então, hoje em dia, eu sou mais seleto com isso. Só que aí eu fui aprendendo, né? Eu não acho que você, do nada, vire uma chavinha na sua cabeça e que você consegue gerenciar tudo da forma mais otimizada e perfeita possível, que você valoriza. Vai ter exceções, vai ter momentos que eu vou dizer sim para coisas que eu não estou tão pilhado assim, porque faz sentido dentro de algum contexto, né? Eu também não quero romantizar isso como se fosse uma solução maravilhosa de apertar um botão. E isso aqui ficou interessante de alguma forma, hein? Essa mistura do azul com o preto aqui. Eu não sei se eu partiria para esse caminho, assim, se eu fosse de fato editar e racionalizar, mas eu gostei um pouco dessas linhas meio doidas e texturizadas. Deixa eu até dar uma aproximada aqui, né? Tá vendo essa linha aqui meio texturizada que o pincel faz? Minha cabeça voou. Eu gostei desse efeito. Eu achei esse efeito bem interessante. O que pode até ser... Olha só, já estou no momento de edição de novo, né? Eu estou racionalizando aquilo que eu estava viajando sem racionalizar muito.
mas eu já vi que eu gostei dessa textura do pincel, hein? Eu acho que a gente agora, nesse momento de convergir um pouquinho, pode ir um pouco para ele. Inclusive, só para deixar claro, deixa eu fazer um desenho disso, né, para você visualizar, caso você não conheça muito desse conceito, mas existe esse conceito dentro de criatividade, né, que você primeiro diverge, vou colocar aqui um D de divergir, e depois você converge. Vou botar aqui um C. No divergir, o que é importante é você gerar um monte de ideia. No convergir, o mais importante é você selecionar, é você aí sim julgar as ideias e você ver o que faz mais sentido ou não explorar. E é meio que isso que eu estou fazendo bem tranquilamente aqui contigo, bem aleatoriamente. É como se eu tivesse gerado aqui, sei lá quantos desenhos eu fiz. Vamos supor, eu fiz uns 12 desenhos, 8 desenhos, e agora eu pensei que, caramba, eu gostei da textura do pincel, deixa eu explorar isso aqui. Então eu estou convergindo aqui para a textura do pincel. Mas isso não vai acontecer só uma vez, né? Isso aqui vai acontecer várias vezes. Vai ter um momento, talvez, agora, da exploração do pincel, em que eu vou explorar 5 formas de usar esse pincel diferente. Ou eu posso chegar à conclusão que não é o pincel o caminho, né? É outro caminho para a capinha que eu quero fazer na minha playlist. Então, vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho com essas cabeças aqui e vamos ver se a gente, no final, tem um resultado que vai me deixar felizinho ainda nessa chamada. Mas não é um problema se eu não encontrar uma solução já bonitinha logo de cara. Tá tudo bem se eu sair desse papo aqui contigo e não tiver uma playlist pronta, porque isso não é um projeto urgente, sabe? Isso é um projeto que eu posso deixar marinando. Inclusive é uma coisa que eu adoro fazer, cara. É muito bom poder, assim, deixar essas sementinhas crescendo no ritmo delas e só quando eu noto que tem uma associação que é muito alinhada com elas, poder botar no mundo, sabe? Isso é muito bom. Eu gosto também de criar com desafio de prazo, mas também é muito bom quando você tem umas ideias que você pode deixar marinando. Acho até legal comentar que o fato de eu ter escolhido a gente fazer essa capa de playlist meio psicodélica para conectar com esse assunto de minimalismo, etc., é o fato de eu valorizar muito música. Isso é uma coisa que eu curto demais. E eu curto muito ficar montando playlists temáticas de assuntos diferentes, sabe? que me fazem sentir de uma certa forma, ou que me lembram de uma época onde eu me sentia de uma forma específica. Então eu costumo passar um tempo desproporcionalmente grande montando assim, essa seleção de músicas, ou pensando quais músicas refletem melhor certos humores que eu tenho, para realmente arquivar isso, catalogar e montar em playlistzinhas que eu empacoto bem bonitinho com uma capinha. E eu entendo que, assim, para algumas pessoas, isso é a coisa mais inútil que ela pode fazer com o tempo dela, porque ela não curte, sabe? Ela não curte música tanto assim, ou a forma dela de escutar música é diferente. Ela gosta de pegar a vitrola hipster dela e aí colocar uma música e escutar o álbum com pura atenção e beleza, sabe? Esse é o estilo dela de fazer, mas eu gosto muito de ter esse cuidado com as minhas playlists, de trazer esse tipo de conjunto assim de uma forma muito bonitinha e redondinha, essa experiência da música completa. E eu curto observar, conforme o tempo passa, do quão tranquilo eu fico de falar isso, do quão de boa eu sou de realmente comentar que eu gosto de usar meu tempo para isso, não tem problema, sabe? Porque é uma coisa que eu valorizo, é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que, tanto com essa parte, novamente, financeira, ou com a parte de tempo, de energia, ou com a parte de gosto, de atenção, tudo isso é uma coisa que, conforme o tempo passa, eu fico muito mais tranquilo de deixar claro para as pessoas à minha volta, sabe? Até para elas entenderem, às vezes. Tipo, se alguém me convidar para um evento específico e eu não gosto do lugar, pô, tá tudo bem eu comunicar para a pessoa que, cara, será que a gente não pode ir para um outro lugar? Será que não pode ser esse aqui? Porque eu não curto tanto esse aqui. Às vezes eu dou aquele empurrãozinho e vou. Tem vezes que eu não vou, mas eu tento até alinhar isso com as pessoas, porque antigamente sentir vergonha de dizer não, ou sentir vergonha de, às vezes, negociar essas coisas me fazia ir para programas que eu não curtia a experiência, sabe? Então é legal ver, assim, como também estou me sentindo um super experiente agora, né? Com a idade vai te mudando. Como se eu tivesse já uns 90, 100 anos de idade falando isso, né? Eu vou pegar até uma outra folhinha aqui para a gente continuar rascunhando, porque o espaço já está sendo ocupado, né? Vários rascunhos aqui que a gente fez. E um assunto assim, que eu tenho muita paixão também dentro dessa conversa de minimalismo, essencialismo, etc., é sobre a nossa atenção. Porque hoje em dia, com as redes sociais projetadas do jeito que elas são, né, para nos viciar e fazer a nossa atenção basicamente se tornar dinheiro para as grandes empresas, e beleza, é assim que o mundo funciona, entendi, beleza. Como é que a gente faz para nos proteger sabendo que isso existe? Porque
Porque isso é muito importante, né? Tipo, a gente pode estar só no modo reclamão, que é do tipo, pô, isso aí acontece, é horrível, beleza. Mas a gente também pode pensar como é que a gente se move, né, em relação a isso. E além do não uso, né? Porque, claro, uma das soluções é reduzir o uso, uma das soluções é implementar certas estratégias para você talvez utilizar menos o celular, mas eu acho que também existe uma outra coisa que a gente pode fazer para proteger a nossa atenção. E eu gosto de explicar essa outra coisa com uma analogia. Imagina que você tem uma pessoa na tua casa, né? Cozinhando para você, chefe, assim, de primeira, assim, pessoa muito boa na cozinha. Você ainda assim vai precisar dar um feedback, né? Você ainda assim vai precisar meio que dizer, pô, eu gosto mais desse tipo de comida, ou pô, eu não como carne, ou pô, eu evito lactose. Você vai precisar dar uns toques na pessoa para ela preparar pratos que ela acha que você vai gostar, ou até preparar os pratos que você pede especificamente para ela fazer. Então, por alguma razão mágica, essa pessoa chegou na tua casa e vai cozinhar para você por 1 ano, imagina, ou para a vida toda até. Vamos lá. Se a gente tá brincando com magia, vamos sonhar alto, para a vida toda. Isso seria maravilhoso, inclusive. Então, a forma com que eu penso sobre isso, né, é que a sua dieta seria moldada pelo feedback que você dá para essa pessoa, certo? Essa pessoa que está cozinhando. E eu penso muito nisso em relação à nossa dieta de informação também. Eu acho muito legal pensar que se a gente não moldar, se a gente não comunicar para o algoritmo aquilo que a gente quer consumir ou o que a gente não quer consumir, a gente não consegue ter necessariamente um feed, né, com as informações que a gente de fato quer ter, ou com o tipo de emoções que a gente quer sentir, ou o tipo de coisas que a gente quer aprender. Então essa é uma coisa que eu acho muito importante assim, de ir fazendo, é uma coisa que eu gosto, inclusive eu até moldo meus algoritmos de formas diferentes, sabia? Quando se trata de consumo de vídeos rápidos, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho evitado cada vez mais, né? Eu tenho gravitado para ou conteúdos longos, entre aspas, tipo podcasts ou vídeos no YouTube, ou realmente não colocar nenhum consumo nesses momentos. Se eu analiso meu consumo de vídeos na vertical, que são mais velozes, eu vou ou para um YouTube que é moldado para um tipo de coisa que eu quero ver, ou para um Instagram que é moldado para uma outra coisa. Eu treino os algoritmos de cada espaço, né, de forma diferente. Eu acho isso uma experiência que eu acho engraçada até. Tipo, em uns eu vejo mais vídeos de futebol, no outro eu vejo mais outras coisas, sabe? Coisas mais artísticas, talvez. Então é muito interessante, porque as emoções que eu sinto consumindo, as ideias que eu tenho, o ambiente que eu estou moldando de consumo em cada lugar, tá meio que personalizada. E aí eu consigo mergulhar num lugar ou no outro de uma forma mais intencional, sabe? Do que eu quero ver. Então eu sei que parece uma coisa meio boba, mas é possível meio que girar esse botãozinho e ir regulando esses ambientes que a gente convive ou que a gente usa para consumir na internet. Eu sei que parece uma coisa meio óbvia também, né? Eu sei que vai ter gente que já faz isso, mas eu conheço muita gente que não faz, que não tem esse gesto de parar e clicar nos 3 pontinhos e dizer, pô, eu quero ver menos disso, eu quero ver mais daquilo. Eu acho isso super útil, porque é uma coisa que assim, gasta muito pouco tempo. E se você para para pensar, né, o objetivo das empresas de tech que montam esses algoritmos é nos manter ali o máximo de dinheiro possível. Né? Essa retenção alta é o objetivo. As pessoas inteligentíssimas que estão trabalhando ali estão focando em manter a gente mais tempo no app, porque assim ganham mais dinheiro com anúncios e tal. Então, de fato, se você tentar educar o algoritmo, essa ferramenta super inteligente vai conseguir ir se moldando com o que você quer ver. Então, eu super sugiro isso em relação à nossa atenção. É uma coisa que me ajuda demais a proteger. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, como é que você consegue ficar calmo e sabe, pô, criar com leveza, etc. E eu primeiro agradeço que a pessoa tenha essa visão de fora, assim, tipo, que maneiro que você acha que eu sempre sou assim, porque é claro que eu não sou sempre assim. Vai ter um momento em que eu vou estar um pouco mais tenso, vai ter um momento que eu vou estar um pouco mais nervoso. Eu sou um ser humano com emoções, sabe? Então, eu acho muito legal quando me perguntam, mas aí eu comento com as pessoas também, do tipo, olha, eu talvez seja, entre aspas, muitas aspas aqui, melhor que a média nesse sentido, porque eu sou muito intencional com o meu consumo e as pessoas não olham muito para isso. Muita gente acredita que o processo criativo começa no momento que você senta para criar, mas na verdade esse repertório, essas coisas que estão alimentando a sua cabeça fazem muita diferença. Não só em termos de diversidade de referências, mas também em termos de sentimento mesmo, como é que você está se sentindo. Você saiu daquela experiência de consumo com tensão ou você saiu, sabe, com inspiração? Então esse tipo de coisa é uma coisa que eu dou muita atenção. E eu acho que isso me ajuda bastante no processo criativo depois. E a gente já está chegando ao limite aqui dessa folha A4. Eu acho que a gente não chegou ainda na resposta do que eu quero, talvez,
para playlist, embora tenham surgido umas ideias legais, assim, né, como esse balão de pensamentos meio que levantando o Thiago, flutuando. Eu gostei disso, assim, é uma direção interessante que eu posso tentar explorar depois. Mesmo que eu não explore depois, eu talvez recorte isso, eu talvez faça assim, recorte ao redor dessa figura, só para lembrar dessa ideia, porque mesmo que eu não use essa ideia para playlist, eu posso usar ela para uma outra coisa, né? E aí depende de como você se organiza. Eu, por exemplo, gosto de recortar e botar na minha parede, porque eu tenho uma parede só para isso. Mas tem gente que tiraria uma foto, colocaria no Pinterest ou no seu Drive, ou seja lá, onde você guarda as suas inspirações, né? Então acho legal pensar que por mais que nesse período aqui de divergência, em que a gente bolou ideias aleatórias, depois tentou filtrar, depois, sabe, partiu para uma coisa mais focada aqui com as texturas do pincel, eu acho que nesse período aqui a gente achou muitas direções possíveis que eu podia explorar especificamente, que eu posso deixar marinando, né? Normalmente isso não é um projeto que tem pressa, é só uma capa de uma playlist. E eu acho até legal dizer que no caso da playlist, né, eu sei que a criação final precisa ser quadrada, porque atualmente, pelo menos na interface do Spotify, essa é, digamos, a proporção das coisas. Então, mesmo que eu vá explorar esse balão, essas coisas assim, no final eu vou ter que fazer uma versão que se adapte, né? Que funcione bem num quadrado, tipo alguma coisa desse tipo, assim. Não tô falando que vai ser esse o resultado, mas é importante sempre lembrar também o contexto do canal. Da mesma forma que você cria para as redes sociais, você pensa como é que as pessoas consomem ali, ou qual é o formato da criação que tem que entrar ali em termos de dimensões. Acho que é importante manter isso em mente também. Eu vou até pesquisar exatamente qual é o tamanho da dimensão da capinha do Spotify no Google, porque eu não me lembro assim de cabeça. Não lembro se é 600 por 600 ou se é outra coisa. Então é melhor procurar. E caso você tenha gostado desse processo, não só dessa conversa, né, mas também de experimentar esse processo criativo, tendo você experimentado ou não, ou só escutado essas brisas, eu diria que tem uma probabilidade bastante grande, né, de você curtir o Criatividade Sem Bloqueio, que é o meu curso de criatividade. Eu diria que tem uma chance aí de 98,79% de chance de você curtir não só os exercícios criativos e as técnicas criativas que eu trago por lá, mas também de você curtir os nossos plantões criativos, que são os papos mensais que rolam por ali, onde você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Então, se você teve perguntas que se passaram na sua cabeça, né, durante esse papo, ou comentários que você queria fazer, os plantões criativos são ideais para isso, porque eu estou ali não só para tirar dúvidas das pessoas, mas também para ter conversas, né? Que em muitos momentos tem gente ali no papo que sabe mais que eu de um assunto, a pessoa vai lá e pã, dá a opinião dela, é maravilhoso. Então, se você quiser participar dessa experiência, desse espaço seguro para trocas e conversas sobre criatividade e criação offline ou pela internet, e você também quiser acesso, né, às minhas técnicas criativas favoritas, eu super recomendo que você conheça Criatividade Sem Bloqueio. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo e te dizer muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Foi um prazer. Esse papo estava entalado assim dentro de mim há muito tempo. Então, obrigado por chegar aqui até o final e a gente se vê na segunda-feira que vem.